Nos últimos dias, vários canais que falam sobre CapCut, sobre edição, lançaram um vídeo falando sobre um efeito escondido que te permite fazer uma coisa que você ainda não tinha como, e eu vou mostrar agora também para você, porém, eu vou te mostrar de uma forma diferente, eu vou trazer alguns exemplos aqui muito legais que, caso você não saiba, é o nosso querido efeito de perspectiva. A gente finalmente consegue fazer isso agora no CapCut de uma forma que alguém burlou o sistema, não sei por qual razão, como que a pessoa chegou nisso, mas eu vou te mostrar como fazer isso agora. Peguei aqui esta foto, essa thumb, na verdade, a thumb do último vídeo que eu fiz aqui do CapCut. Então, é uma thumb normal e, claro, esse efeito funciona também com vídeo, só para você entender. Vou diminuir um pouco a escala aqui da nossa foto e faz de conta que eu quero fazer uma animação, sabe? A animação que todo mundo gosta, perspectiva. Algum cara, por algum motivo, ele veio aqui e pesquisou por jogador, que na real deve ser uma tradução aqui de player, né? Então você vai ver aqui, ó, que a gente tem o jogador 3. Mas ao invés de eu te mostrar isso aqui, que já é inclusive uma opção Pro, eu vou te mostrar essa parada aqui, que não sei o que significa, mas que é exatamente o que vai fazer um baita efeito pra gente. Eu vou trazer ele aqui, e aí se você aplicar dentro da sua foto, do seu vídeo, você vai ver que ele apaga tudo, porque ele vai dar uma animação, né, ó, e ele vai criar ali até uma textura aqui, ó, deixa eu puxar mais o nosso vídeo, ele vai aplicar essa textura e não dá pra ver muito bem, mas é que nem esse outro aqui, ó, que é um player ali do lado. A gente vai vir aqui, clicar no nosso efeito, e eu vou tirar aqui, ó, em textura, eu vou tirar esse negócio atrapalhando, vou tirar também o brilho. E agora a gente tem a opção aqui, ó, no girar, olha o que a gente pode fazer. Olha que massa! A gente consegue brincar com a perspectiva da nossa foto. Só que, como você pode ver aqui, a gente pode fazer isso, mas não tem como animar. A gente não consegue animar os keyframes, porque eu tô com ele aplicado dentro da minha foto. Então eu vou apagar esse efeito, vou jogar de novo, só que agora, ó, por cima da minha foto. Vou fazer a mesma coisa, vou tirar o brilho, vou tirar a textura e agora a gente tem aqui, ó, o adicionar quadro-chave. Ou seja, agora eu posso colocar aqui, ó, o girar nesse ponto, posso passar um pouquinho o nosso, né, a nossa foto aqui, ó, deixa eu até aumentar mais, posso passar até aqui e marcar outro keyframe, ó, do girar. Então a gente tem um aqui e tem outro aqui. Esse outro eu posso simplesmente, ó, fazer isso aqui. Então a gente tem, ó, agora a animação da forma que você gostaria de utilizar aí, ó. Tá até muito rápido, eu posso trazer um pouquinho mais pra cá e, ó, bem legal. Show de bola. Então assim, já é realmente o que você gostaria de ter, né? Eu tenho certeza que você que edita no CapCut, que usa o CapCut, você queria isso. Então agora tem como você fazer isso, porém tem um leve problema aqui. Qual que é o problema? A gente está usando essa animação como um adjustment layer, né? Uma camada de ajuste aqui. Então tudo que eu colocar abaixo desse efeito vai ser também influenciado, né? Então se eu colocar de repente aqui, ó, um fundo, né? Eu quero usar um fundo aqui, ó, branco. Então eu quero que ele fique no fundo branco. Ó, o fundo branco também vai mexer. Então tem um hackzinho, que é o que eu vou te mostrar agora, inclusive para fazer aquele texto em perspectiva que provavelmente você quer fazer também, só que como você deve ter visto, ele só mexe para os lados, né? Ele não faz assim. Então eu vou te mostrar um hackzinho junto com essa forma que eu vou te mostrar agora. Então como que eu vou fazer? Vou simplesmente transformar esses dois vídeos aqui, esse vídeo e esse efeito, em um clipe composto. Ou seja, agora ele tá aqui, ó, dentro dessa camada, e agora eu posso trazer o meu fundo, a camada aqui no fundo, e ele vai simplesmente, show de bola, funcionar tranquilamente. Posso, de repente, duplicar esse aqui. Eu vou criar esse aqui de baixo, ó, esse que ficou aqui embaixo. Eu vou vir aqui em ajuste, vou vir aqui em saturação, ó. Vou diminuir a saturação
Vou até, ó, tirar esse aqui de cima para não atrapalhar. Saturação, exposição. E vou tentar, ó, deixar isso aqui só uma camada mesmo com o nosso reflexo, né? Vou também vir aqui em vídeo e vou vir aqui em mistura e vou mexer na opacidade dele. Olha só. E agora a gente pode também trazer ele aqui para baixo. Ó, vou deixar a opacidade bem baixa. E agora a gente tem aqui, ó, um reflexo bem legal. Dá pra gente melhorar ainda. Eu vou vir aqui em efeitos e vou pesquisar por desfoque. Aí você vai ver que tem várias opções de desfocar aqui. Você pode pegar um desses desfoques aqui, ó, mexer no controle dele. Olha só que legal. Então agora tem como você fazer esse efeito, ó, de forma muito legal, de forma muito prática. Só que como eu falei, eu vou te mostrar agora como fazer o grande texto em perspectiva usando o CapCut inteiramente, de forma muito rápida também. Vou apagar tudo isso aqui, só que enquanto eu puxo aqui a minha imagem, eu vou te convidar para conhecer o Hollywood na palma da sua mão, que é o meu treinamento completo de criação do zero ao avançado, onde você vai ter ali a sua primeira ideia, eu vou te ensinar todas as táticas e formas de utilizar a criatividade de forma mais estratégica, e aí eu passo pela parte da gravação, da edição no celular, dos efeitos, tem um módulo inteiro de animação, e agora a gente tá com um novo módulo só de 3D no celular. Então assim, é um baita módulo que muita gente tá gostando muito, e eu tô sempre trazendo aí novas aulas para todo mundo ficar super atualizado. O link vai estar aqui na descrição para você conhecer. É um treinamento muito barato porque eu tô oferecendo, é muita coisa mesmo, e como eu falei, eu tô sempre trazendo novas atualizações. Aqui, ó, temos aqui este vídeo que eu venho aqui, pulo, ó, faço um monte de graça, que inclusive é um tutorial que eu já fiz aqui no canal, o link tá aqui também para você assistir depois, né, no card. E o que eu vou fazer aqui? Eu quero colocar um texto em perspectiva nessa cena, nesse momento. Eu vou só arrumar aqui um pouco antes, vou só diminuir um pouquinho a exposição, só pra gente ter um texto mais aparente. Assombra um pouco também, ó. Agora eu vou vir aqui em texto, vou jogar aqui o texto à parte. Eu vou colocar aqui, ó, 3D, vou colocar texto 3D. Vou pegar essa fonte aqui, já vou colocar o nosso texto aqui, ó. Vou jogar esse efeito em cima do nosso texto 3D, ó. E aí, mesma coisa, a gente vai tirar aqui o brilho, só para começar, e vou tirar também a textura dessa paradinha aqui. Agora vocês conseguiram ver, né? Esse player aqui, ó. Pronto, tirei ele aqui. Agora, se eu jogar isso tudo em cima do meu vídeo, vai acontecer a mesma coisa que a gente acabou de ver no exemplo inicial. Ele vai atrapalhar tudo aqui, ó. Se eu mexer no horizontal, mexer aqui no girar, ó, ele vai atrapalhar a nossa parada. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso arrumar já no formato para não influenciar na nossa imagem, só que tem um detalhe, não tem como eu usar ele assim. Eu quero que fique na perspectiva do chão, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer uma gambiarra. Eu vou pegar aqui o nosso texto, eu vou deixar o texto normal primeiro, 50, vou vir aqui no texto e vou simplesmente vir aqui, ó, em básico, e vou colocar a rotação dele, ó, 90. Na verdade, menos 90. Vou ajustar ele aqui mais ou menos, vou aumentar, posso aumentar um pouco aqui, ó, que aí a gente pode mexer no tamanho dele depois também. Fiz isso, vou transformar só o texto em 3D, né, o nosso texto, num clipe composto. Fiz isso, eu vou jogar o efeito dentro dele, porque nesse caso a gente não vai usar nenhuma animação, então não influencia. Agora, se você quisesse fazer alguma animação, enfim, você teria que fazer daquela forma separada, tá? Então, agora eu joguei dentro do nosso clipe composto, que tá com o texto invertido, vou tirar o brilho e vou tirar a textura. E agora eu vou fazer o nosso girar, ó. Só que a gente está fazendo girar assim, na nossa imagem. E agora, dentro do nosso clipe composto, eu venho aqui no girar de novo e arrumo da forma que eu quero. No caso, 90. Vou diminuir a escala, por isso que eu falei que é legal você já deixar a escala maior. E vou simplesmente agora jogar em cima da nossa imagem aqui. Tá aqui já, não está ainda perfeito. Vou arrumar ele mais ou menos. Vou aqui no efeito
e vou aqui no girar, ó. E aí você vai achar a melhor maneira que você acha que fica mais adequado. Muito cuidado aqui, porque muita gente acaba fazendo o texto em perspectiva de uma forma meio ruim. O ideal é você olhar com muito cuidado e ver se realmente ele ficaria assim. Outro detalhe que provavelmente você não deve ter percebido é que ele cria uma camada aqui, ó. Não sei se é algum bug, não sei o que está acontecendo ainda nesse efeito. Então, ó, ele criou uma camada preta ali, ó. Para arrumar isso, é super simples. É só você vir aqui em vídeo, vir aqui em mascarar, e aí você adiciona uma máscara. Pode ser a máscara do jeito que você quiser. É só colocar aqui e fazer o suavizar, ó. E aí ele vai suavizar a borda ali, ó. Você nem vai ver mais essa parada, tá? Ok. Tá aqui, show de bola, só que ainda falta a gente colocar ele com que ele fique mais imersivo aqui dentro do nosso cenário. Então eu vou vir aqui dentro do nosso clipe composto em vídeo, vou vir aqui em básico e vou vir aqui em mistura, ó. E aí a gente simplesmente pode diminuir a opacidade um pouco. Você pode também vir aqui, ó, em camada, ó. E aí vai dar esse efeito ainda mais legal. Eu posso voltar um pouco a opacidade. A gente pode até aumentar ele um pouco mais. E como ele é um clipe composto agora, a gente consegue mexer também na cor dele, né? Então você pode vir aqui, ó, dentro do ajuste, pode vir também em curvas e a gente pode, ó, mexer ainda mais no quanto ele vai ficar mais claro, enfim, ó. E aí agora a gente tá até bem forte, ó, acho que dá agora pra gente vir aqui no básico, vir aqui em vídeo e diminuir um pouquinho da opacidade, ó. Só um pouquinho. E show de bola, tá aqui o nosso texto funcionando super legal, só que ele tem uma animação no começo, ó, então você vai ver que ele faz essa animação aqui, ó. Pra você evitar essa animação, você pode simplesmente transformar ele em um clipe composto, só que ele vai tirar o efeito, ó. Tirou aqui. Você vai agora colocar a camada de novo aqui, né? Que a gente tinha colocado. E aí a gente vai, ó, com o botão direito, editar e congelar. E aí agora ele fez aqui uma foto só pra gente. Então, ó, ele tem a foto. Ele voltou a ficar um pouquinho mais claro. É só você vir aqui em ajuste, mexer de novo, ó. Se quiser que ele fique mais brilhoso. E agora a gente tem esse efeito aqui, ó, de maneira muito legal, muito tranquila de fazer e tudo dentro do CapCut. Agora o mais legal é que com esse efeito que estava escondido dentro dele, você vai conseguir fazer esse efeito aqui, ó, que eu já ensinei, né, nesse tutorial, só que agora de forma ainda mais completa. O link tá aqui também para você assistir de verdade. Esse efeito vai dar para fazer muita coisa e o CapCut tá ficando cada dia mais completo. Eu espero de verdade que vocês tenham curtido, espero que tenha ajudado você que edita no CapCut. É isso e a gente se encontra muito em breve.